Bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje vamos explorar uma das frases mais poderosas e inspiradoras de Confúcio: aquele que move montanhas começa removendo pequenas pedras. Esta citação simples, mas profunda, contém a chave para transformar sua vida, superando os maiores obstáculos com paciência, perseverança e humildade. Neste vídeo, vamos revelar como essa sabedoria milenar pode ser aplicada em sua jornada pessoal e profissional, trazendo lições valiosas para alcançar grandes conquistas. Acompanhe cada detalhe, pois entender esses conceitos pode mudar sua visão sobre o que é possível. Se você deseja crescer e alcançar seus objetivos, deixe seu like e fique até o fim. Isso ajudará nosso conteúdo a chegar a mais pessoas e também te permitirá absorver ao máximo as lições que compartilharemos. Vamos juntos mover montanhas! Era uma manhã fria e nebulosa quando Li Ming, um jovem sonhador de uma pequena aldeia na China, olhou para a montanha à sua frente. Durante anos, ele ouviu histórias sobre aquela montanha, não apenas como um símbolo de desafio, mas como uma metáfora para as dificuldades da vida. Diziam que ninguém nunca a escalou completamente, pois o caminho era traiçoeiro, cheio de rochas soltas, penhascos íngremes e neblina impenetrável. Porém, para Li Ming, aquela montanha não representava apenas um obstáculo físico, ela simbolizava todos os desafios que ele sentia em sua própria vida, o sonho de ser o primeiro de sua família a obter uma educação, os anseios de prosperar em uma sociedade que parecia sempre colocá-lo à margem. O jovem havia passado anos pensando em como alcançar seus objetivos, mas as dificuldades o desanimavam. Sem recursos, sem apoio e com o peso de expectativas, a vida parecia tão intransponível quanto a montanha que dominava o horizonte. Um dia, enquanto estava sentado à beira do rio, ele se lembrou de uma antiga citação que seu avô sempre repetia: aquele que move montanhas começa removendo pequenas pedras. Essas palavras ecoaram na mente de Li Ming, como se fossem a resposta para a sensação de impotência que ele sentia diante dos desafios de sua vida. Ele percebeu que, para alcançar seus sonhos, não precisava fazer tudo de uma vez. Assim como a montanha não seria movida em um único dia, seus objetivos não seriam realizados em um único esforço. Era preciso começar pequeno. Determinando-se a seguir essa filosofia, Li Ming voltou para casa e começou a refletir sobre suas pequenas pedras. Ele sabia que o primeiro passo era organizar sua vida, estabelecer prioridades e começar com algo simples. Decidiu que, antes de tudo, buscaria uma maneira de aprender a ler, pois sabia que a educação seria a chave para qualquer outra realização. Ele não tinha livros ou professores, mas ouviu falar de um monge na aldeia vizinha que ensinava os jovens em troca de trabalho. No dia seguinte, Li Ming partiu em direção à aldeia. A caminhada era longa e o caminho estava repleto de incertezas, mas ele sabia que o primeiro passo estava dado. Ao chegar à aldeia, o monge o recebeu com um sorriso, e assim começou a jornada de Li Ming para mover sua própria montanha. Enquanto observava o trabalho árduo diante de si, sentia a montanha ainda lá, imponente e distante, mas algo dentro dele havia mudado. A montanha já não parecia tão assustadora, porque, agora, ele sabia por onde começar. O som do sino do templo ecoava suavemente no ar da manhã quando Li Ming, após dias de trabalho duro, finalmente sentou-se com o monge para sua primeira lição. As mãos do jovem estavam calejadas de tanto carregar água e cortar lenha para o templo, mas seus olhos brilhavam com a expectativa de aprender algo novo. Ele sabia que aquele era apenas o começo, e embora o trabalho fosse árduo, havia uma certa satisfação em saber que estava avançando, mesmo que lentamente. O monge, um homem idoso de poucas palavras, começou com algo simples: traçar os caracteres básicos da escrita chinesa na terra com um graveto. Li Ming observava atentamente, replicando os traços com dedos trêmulos. No início, cada tentativa parecia uma luta. As linhas que ele desenhava eram desiguais, confusas, e a paciência começava a fraquejar. Havia momentos em que sentia uma onda de frustração ao comparar suas imperfeitas tentativas com a destreza do monge. O peso da montanha de sua própria ignorância parecia mais esmagador a cada erro. Por que é tão difícil? Ele perguntou em um momento de desânimo, fitando o solo cheio de seus traços mal feitos. O monge sorriu serenamente e respondeu: as grandes conquistas começam com pequenos erros. Cada erro é uma pedra a menos no seu caminho.
Essa resposta ecoou nas profundezas da mente de Li Ming. Ele começou a entender que a paciência não era apenas uma virtude que ele deveria cultivar, mas uma ferramenta essencial para remover as pequenas pedras da montanha de sua vida. Para mover algo tão grande, ele precisava abraçar o ritmo lento e, muitas vezes, imperfeito do progresso. Nos dias que se seguiram, Li Ming passou a se concentrar mais no processo do que no resultado. Ao invés de apressar-se para aprender cada novo caractere, ele focava na prática cuidadosa, repetindo os traços na terra até que seus dedos começassem a ganhar a fluidez necessária. Os erros ainda aconteciam, mas ele começou a encará-los com mais calma. Cada caractere mal desenhado era uma oportunidade de tentar novamente, de aprender algo novo sobre si mesmo e sobre o desafio que estava enfrentando. Um monge, observando o progresso de Li Ming, compartilhou com ele outra lição: a paciência não é esperar que as coisas aconteçam, é fazer algo, passo a passo, até que elas aconteçam. Li Ming percebeu que essa era a chave para remover a primeira pedra de sua montanha pessoal. Ele precisava da paciência para continuar, mesmo quando o progresso era lento e os resultados eram imperceptíveis. Aos poucos, ele começou a dominar os caracteres básicos, e o que antes parecia impossível agora se tornava possível, um traço de cada vez. Com o tempo, a caligrafia de Li Ming melhorou, assim como sua compreensão do poder da paciência. As lições se tornaram mais complexas, mas ele enfrentava cada novo desafio com a confiança de quem sabe que o progresso, por menor que seja, ainda é um movimento adiante. O jovem começou a sentir a sabedoria por trás da citação de Confúcio se desdobrando diante de si. Mover montanhas não se trata de força ou pressa, mas de paciência, um traço ou uma pedra de cada vez. O aprendizado inicial de Li Ming foi o primeiro passo concreto em direção a seus grandes sonhos, e ele sabia que muitas outras pedras ainda precisavam ser removidas. Mas com cada caractere desenhado, ele sentia a montanha se tornando um pouco menos imponente. O som do sino do templo ecoava suavemente no ar da manhã quando Li Ming, após dias de trabalho duro, finalmente sentou-se com o monge para sua primeira lição. As mãos do jovem estavam calejadas de tanto carregar água e cortar lenha para o templo, mas seus olhos brilhavam com a expectativa de aprender algo novo. Ele sabia que aquele era apenas o começo, e embora o trabalho fosse árduo, havia uma certa satisfação em saber que estava avançando, mesmo que lentamente. O monge, um homem idoso de poucas palavras, começou com algo simples: traçar os caracteres básicos da escrita chinesa na terra com um graveto. Li Ming observava atentamente, replicando os traços com dedos trêmulos. No início, cada tentativa parecia uma luta. As linhas que ele desenhava eram desiguais, confusas, e a paciência começava a fraquejar. Havia momentos em que sentia uma onda de frustração ao comparar suas imperfeitas tentativas com a destreza do monge. O peso da montanha de sua própria ignorância parecia mais esmagador a cada erro. Por que é tão difícil? Ele perguntou em um momento de desânimo, fitando o solo cheio de seus traços mal feitos. O monge sorriu serenamente e respondeu: as grandes conquistas começam com pequenos erros. Cada erro é uma pedra a menos no seu caminho. Essa resposta ecoou nas profundezas da mente de Li Ming. Ele começou a entender que a paciência não era apenas uma virtude que ele deveria cultivar, mas uma ferramenta essencial para remover as pequenas pedras da montanha de sua vida. Para mover algo tão grande, ele precisava abraçar o ritmo lento e, muitas vezes, imperfeito do progresso. Nos dias que se seguiram, Li Ming passou a se concentrar mais no processo do que no resultado. Ao invés de apressar-se para aprender cada novo caractere, ele focava na prática cuidadosa, repetindo os traços na terra até que seus dedos começassem a ganhar a fluidez necessária. Os erros ainda aconteciam, mas ele começou a encará-los com mais calma. Cada caractere mal desenhado era uma oportunidade de tentar novamente, de aprender algo novo sobre si mesmo e sobre o desafio que estava enfrentando. Um monge, observando o progresso de Li Ming, compartilhou com ele outra lição: a paciência não é esperar que as coisas aconteçam, é fazer algo, passo a passo, até que elas aconteçam. Li Ming percebeu que essa era a chave para remover a primeira pedra de sua montanha pessoal. Ele precisava da paciência para continuar, mesmo quando o progresso era lento e os resultados eram imperceptíveis.
Aos poucos, ele começou a dominar os caracteres básicos, e o que antes parecia impossível agora se tornava possível, um traço de cada vez. Com o tempo, a caligrafia de Li Ming melhorou, assim como sua compreensão do poder da paciência. As lições se tornaram mais complexas, mas ele enfrentava cada novo desafio com a confiança de quem sabe que o progresso, por menor que seja, ainda é um movimento adiante. O jovem começou a sentir a sabedoria por trás da citação de Confúcio se desdobrando diante de si. Mover montanhas não se trata de força ou pressa, mas de paciência, um traço ou uma pedra de cada vez. O aprendizado inicial de Li Ming foi o primeiro passo concreto em direção a seus grandes sonhos, e ele sabia que muitas outras pedras ainda precisavam ser removidas. Mas com cada caractere desenhado, ele sentia a montanha se tornando um pouco menos imponente. À medida que as semanas se transformavam em meses, Li Ming continuava sua rotina diária de trabalho e estudo. As pedras no caminho pareciam menores, mas a jornada estava longe de ser fácil. Ele já havia aprendido a importância da paciência, mas agora começava a compreender que a verdadeira força residia na perseverança. O progresso, embora tangível, era ainda lento, e Li Ming se viu diante de novos desafios. Certa manhã, enquanto trabalhava no campo, uma tempestade inesperada atingiu a aldeia. A chuva torrencial varreu o solo, destruindo parte do caminho que ele havia ajudado a construir e inundando o templo. Ao ver o resultado de semanas de trabalho desaparecer em questão de horas, Li Ming sentiu um profundo desânimo. Ele passou dias reconstruindo o que foi destruído, mas a sensação de frustração era inegável. Aquela montanha metafórica que ele pensava estar removendo parecia se erguer novamente, mais imponente do que nunca. Foi durante esse período que o monge o chamou para uma conversa, percebendo o peso que Li Ming carregava em seus ombros. Quando a tempestade vem, ela leva consigo as folhas, os galhos, e às vezes até as raízes. Mas o que você faz depois que a chuva passa é o que define seu caminho, disse o monge calmamente. Você pode desistir ou pode continuar removendo as pedras, mesmo que pareça que elas se multiplicaram. Essas palavras ecoaram no coração de Li Ming. Ele entendeu que a perseverança não era apenas continuar em frente quando tudo estava bem, mas também quando tudo parecia desmoronar. O verdadeiro teste de sua determinação não era apenas o aprendizado das lições fáceis, mas sua capacidade de se levantar após cada queda. Determinou-se, então, a voltar ao trabalho. Mesmo sabendo que reconstruir o caminho e restaurar o templo seria um trabalho árduo, ele não se deixou abater. A cada pedra recolocada no lugar, a cada parede reconstruída, ele reforçava sua própria resiliência. O aprendizado da caligrafia continuava, mas Li Ming começou a perceber que o ato de remover pequenas pedras em sua vida não era apenas literal ou acadêmico, mas também emocional e mental. Sua perseverança estava moldando o caminho diante de si, pedra por pedra, e não importava quantas tempestades viessem, ele se comprometeria a continuar. Houve dias em que o cansaço era esmagador e as mãos calejadas pareciam não aguentar mais. A vontade de desistir surgia nos momentos mais inesperados, mas Li Ming aprendeu a encontrar pequenas vitórias em seu progresso. Se ele conseguia reconstruir uma parede, aprender um caractere novo, ou até mesmo terminar um dia difícil com uma tarefa completa, essas eram conquistas que o mantinham firme. Ele passou a valorizar os passos pequenos, entendendo que cada um o aproximava de seu objetivo. Um monge, observando o progresso de Li Ming, o lembrou de mais uma lição: o bambu cresce silenciosamente, quase invisível, nos primeiros anos de vida, mas um dia ele desponta e cresce rapidamente. Assim é a perseverança. Você não vê os frutos de imediato, mas eles virão. Essas palavras inspiraram Li Ming a continuar removendo pedras, mesmo quando o avanço parecia insignificante. Ele sabia que as raízes de sua perseverança estavam sendo plantadas profundamente, e que, um dia, seu esforço floresceria de maneiras que ele ainda não conseguia imaginar. Com o passar do tempo, Li Ming começou a notar uma mudança interna. O que antes parecia ser um fardo insuportável agora era encarado com mais confiança. Cada tarefa, cada dificuldade, se transformava em uma oportunidade de crescer, de se testar, de fortalecer sua capacidade de persistir. Ele não estava apenas removendo pedras de uma montanha, estava, na verdade, moldando sua própria trajetória, passo a passo, com as próprias mãos.
À medida que o tempo passava, Li Ming começou a sentir o peso de suas conquistas. Seus dedos, antes hesitantes, agora traçavam os caracteres chineses com precisão. O templo, antes devastado pela tempestade, fora restaurado com ainda mais força e beleza do que antes. Sua perseverança havia rendido frutos, e as pequenas pedras que ele começou a remover se transformaram em grandes avanços. No entanto, com o progresso também veio um novo desafio, o orgulho. Li Ming se pegou, em algumas ocasiões, admirando seu trabalho com um senso de autossatisfação que antes não existia. Ele começou a acreditar que, com esforço suficiente, poderia mover qualquer montanha sozinho, sem a necessidade de ajuda ou orientação. Sua confiança cresceu, mas com ela veio uma sutil arrogância, algo que ele mesmo não percebia de imediato. Certo dia, enquanto estava sentado na varanda do templo, um monge, que o observava silenciosamente, aproximou-se e o convidou para uma caminhada até o pé da montanha que tanto fascinava. Era a primeira vez que Li Ming subiria tão perto da base da montanha, e ele aceitou o convite com entusiasmo. Ao chegarem, o monge parou diante de uma enorme rocha e olhou para o jovem. "Agora que você aprendeu tanto, por que não remove esta pedra sozinho?", disse o monge, apontando para a rocha gigantesca que bloqueava o caminho. Li Ming sorriu, confiante de que poderia lidar com o desafio. Afinal, ele havia removido tantas pedras no passado, superado tantas dificuldades. Ele colocou as mãos sobre a rocha e começou a empurrá-la com toda a sua força. No entanto, a pedra nem se mexeu. Tentou de novo, repetidas vezes, até que o suor escorria por seu rosto e seus músculos doíam. A rocha permaneceu imóvel. Exausto e frustrado, Li Ming caiu de joelhos. Ele olhou para o monge, que o observava com serenidade. "Eu não consigo. Esta pedra é grande demais para mim", admitiu finalmente. O monge sorriu com ternura. "Li Ming, você aprendeu a mover pedras menores com perseverança e paciência, mas algumas pedras são grandes demais para movermos sozinhos. A humildade é reconhecer que nem todas as batalhas são vencidas sem ajuda. Há sempre mais a aprender e mais desafios a enfrentar. Ninguém pode mover uma montanha sozinho." Essas palavras penetraram profundamente na mente de Li Ming. Ele percebeu que, em sua jornada até agora, havia se deixado levar pelo orgulho de suas conquistas. Mas a verdade, como o monge lembrou, era que sempre haveria pedras maiores, montanhas mais íngremes e desafios que exigiriam não apenas perseverança, mas também a sabedoria de pedir ajuda e reconhecer seus próprios limites. Humildemente, Li Ming pediu ao monge que o ajudasse a mover a rocha. Juntos, com esforço combinado, eles começaram a deslocá-la, movendo-a aos poucos. A lição foi clara para Li Ming: por mais que alguém avance e conquiste, sempre haverá a necessidade de humildade para reconhecer que o caminho nunca é percorrido completamente sozinho. Após removerem a pedra, o monge se voltou para Li Ming e disse: "A humildade não diminui suas conquistas, ela as engrandece. Quanto mais alto você subir, mais verá a necessidade de se manter com os pés no chão, de lembrar que sempre há mais para aprender e mais pedras a remover." Li Ming refletiu sobre essas palavras enquanto observava a imensa montanha à sua frente. Sim, ele havia removido muitas pedras, mas havia ainda um longo caminho a percorrer. Ele compreendeu que, sem a humildade para aceitar ajuda, ele nunca seria capaz de mover as pedras mais pesadas de sua jornada. Naquele momento, ele se comprometeu a seguir em frente com um coração aberto, aceitando que, por mais que já tivesse realizado, havia sempre mais a aprender e mais montanhas a mover, e que, às vezes, as mãos de outros seriam essenciais para que ele pudesse continuar.